A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação: pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Boa noite a você de perto e de longe. Eu sou o pastor Danilo Queiroz. Deus abençoe o início da sua semana, do seu trabalho, que seja uma semana de portas abertas. Eu agora estou iniciando essa programação desejando a você paz e vida, desejando que o céu com certeza vai te ajudar. E agora nós vamos ouvir uma ilustração e logo na sequência a mensagem de paz e vida. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Numa certa favela, havia muita gente desempregada. E as crianças estavam passando fome e privações. A necessidade era muito grande, porque havia uma crise naquele momento. E os pais, as mães, faziam de tudo para arrumar um dinheirinho para ganhar o pão de cada dia, mas não conseguiam. Um dos moradores daquela favela, que não era rico, mas que tinha o seu emprego, resolveu fazer um anúncio dizendo: todas as crianças da favela deverão estar na porta do meu barraco todos os dias às 7 horas da manhã. E cada criança poderá apanhar um pão que eu mesmo estarei cozinhando. E aquele homem fez com que o aviso circulasse na favela inteira. E as crianças famintas ficaram alegres. Até que no dia seguinte, 7 horas da manhã, havia na frente do barraco daquele homem uma verdadeira multidão de crianças. Crianças de todos os tamanhos. Crianças descalças, sem camisas, apenas com um calçãozinho. Meninos e meninas estavam ali esperando ansiosamente a entrega do pão, e de dentro do barraco saía aquele aroma delicioso do pão que estava sendo preparado. E as crianças famintas do lado de fora esperaram até o momento em que a porta daquele barraco se abriu e o seu dono veio para fora com uma tábua enorme, com muitos e muitos pães quentinhos. As crianças, quando viram aquilo, avançaram famintas sobre os pães. Mas elas queriam pegar os pães maiores. E houve até empurrão, briga, aquele tumulto por causa dos pães. Mas o homem entendeu que a fome fazia aquelas coisas. Ele pensou em organizar melhor a distribuição dos pães, mas quis também aprender como que é a natureza humana. E ele viu aquelas crianças, umas empurrando as outras, brigando, xingando, disputando os maiores pães. E todos eles, quando pegaram as suas partes, saíram, sem dizer ao dono daquele barraco muito obrigado. Ninguém levou em consideração que aquele homem estava desde as 4 horas da manhã assando pães. Nenhum menino, nenhuma menina, nenhuma criança lhe disse obrigado. Cada um pegou a sua parte e foi embora para casa. E o homem olhou e tinha um menininho ali, de mais ou menos 5 anos de idade. Pequenininho, magrinho, raquítico. E ele então se aproxima daquela tábua, onde tinha restado um pedacinho de pão. Um pão pequeno, muito pequeno. Ele se aproximou e pegou aquele pãozinho
olhou para o dono do barraco e disse: moço, muito obrigado, vou levar para minha mãe. E ele foi para casa. Aquele menininho de 5 anos foi o único a agradecer. E o homem ficou olhando. E o aviso dele era que todo dia às 7 horas da manhã, as crianças deveriam estar na porta do seu barraco para pegar o pão de cada dia, até que aquela crise passasse. Ele tinha se comprometido com isso. Enquanto durasse a fome e a crise, todos os dias as crianças poderiam buscar os pães na porta do seu barraco às 7 horas da manhã. E aquele homem que trabalhava durante o dia, que não era rico, fazia o sacrifício de se levantar cedo, sim, muito cedo ainda, acender o forno e fazer os pães para as crianças. E aquele aroma delicioso percorria toda a favela, como se chamasse as crianças dizendo: venham, porque aqui tem pão para vocês. E no dia seguinte, às 7 horas da manhã, aquela multidão de crianças novamente ali. E as crianças, mais uma vez, disputaram os maiores pães, empurraram, xingaram, brigaram e foram embora sem agradecer. E mais uma vez, aquele menininho de 5 anos estava ali por último para pegar o que sobrou. E o que sobrou era um pãozinho pequenininho, o menor dos pães. Aliás, nenhum dos outros garotos quiseram pegar aquele pãozinho porque ele era tão pequenininho e desprezível que deixaram ali. E o menininho de 5 anos, feliz porque ainda tinha um pãozinho para ele, pegou aquele pãozinho, olhou para o homem e disse: muito obrigado, moço, por esse pão. E ele disse: de nada, menino, vai com Deus. E o menino foi para casa, e quando chegou no seu barraquinho, a mãe dele estava lá. E ele disse: mãe, hoje eu consegui pegar esse pão aqui. E ela, que apesar de pobre, era uma mulher muito agradecida a Deus, disse: então sente aqui, meu filho, vamos tomar o café da manhã e vamos agradecer a Deus por este pão. E quando ela levantou assim o pãozinho para o céu, agradeceu a Deus e partiu, ela viu que dentro daquele pão tinha uma nota de R$100. Ela falou: o que é isso? E ela olhou, desembrulhou aquela nota que estava bem enroladinha. R$100, meu filho, R$100. E o menino: mãe, dinheiro dentro do pão? Ah, meu filho, isso não é nosso, é algum engano. Não, meu filho, vamos lá, vamos até o barraco do homem, vamos devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro não é nosso. E o menino disse: é mesmo, mãe, coitado do homem, acho que ele nem viu isso. E foram ali. E quando ela chegou no barraco daquele homem, segurando numa mão a nota de R$100, e com a outra mão ela segurava a mão do menininho de 5 anos, ela começou a chamar: moço, moço, moço dos pães, por favor, venha para fora. E ele veio. E ela disse: olha, muito obrigado pelos pães que o senhor está fazendo para as nossas crianças da favela, mas aconteceu uma coisa com o nosso pãozinho. Meu filho levou o pãozinho para casa e dentro do pãozinho tinha essa nota de R$100 bem enroladinha, e eu creio que foi algum engano. E como eu sei que o senhor precisa, eu vim devolver, porque com certeza foi algum engano. Aí o homem, que era cristão também, disse: minha senhora, não houve engano nenhum. Ontem o teu filho saiu daqui praticamente com uma migalha, mas ele teve a educação de esperar todo mundo se servir e ele não brigou pela maior parte. Eu admirei muito o seu filhinho. De fato, eu não sou rico, mas o teu filhinho merece uma recompensa. A senhora está de parabéns com este menino. Eu coloquei a nota de propósito, porque queria recompensar aqueles que se contentam com as pequenas coisas, ao invés de ficar brigando e xingando pelas maiores coisas. Minha senhora, aceite, porque é de coração, e não é para a senhora não, é para o seu filhinho, porque ele realmente merece. E aquela mulher não queria aceitar. Ela dizia: não, meu amigo, por favor, eu sei que o senhor precisa,
Não, eu tenho, minha senhora, eu tenho para mim, tenho mais do que eu preciso e o seu filhinho merece essa recompensa. Por favor, aceite, porque é de todo o coração. Aí nessa situação a mulher aceitou e agradeceu muito e voltou para casa feliz da vida para comer o seu pãozinho com o filho e levando aquele presente de R$100. Você pode ter certeza que Deus age da mesma maneira. Deus fica muito triste quando vê o ser humano passando o outro para trás, enganando, trapaceando para conseguir a maior parte. Deus, que nos dá o sustento todos os dias e que cuida de cada pessoa nesta terra, até do ímpio, disse Jesus. Até dos maus e injustos Deus cuida. Jesus afirmou isso. Com certeza Deus fica triste de ver alguém mais forte passar alguém mais fraco para trás para levar vantagem. E Deus gosta de recompensar os pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que se contentam com as pequenas coisas. Quando Maria cantou feliz da vida porque estava grávida do Salvador, naquele cântico, Maria disse: grandes coisas me fez o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. De fato, Maria estava cantando inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor confirma que Deus tem prazer de elevar os humildes, recompensar os pequeninos e abater os gananciosos e poderosos. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, dando uma lição de vida, nós lemos assim no capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida. Comercialização
proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor Joanribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é pão. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Então, por favor, pegue e abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 32. Se tiver alguém ao teu lado sem a palavra de Deus, mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram para Jesus todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém? Eu vou reler o versículo 34 apenas. E Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Eu vou ler mais uma vez, e você que está comigo aqui na Paz e Vida sede de Manaus, Amazonas, Brasil, repete em seguida, mas bem forte, para todo o Brasil escutar, hein? A tua repetição tem que chegar lá em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, eles têm que parar a reunião e falar: que barulho é esse? Aí vão dizer: está vindo de Manaus. O povo lá, quando fala, estremece o céu e a terra. Então vamos lá. E curou. Ah, não chegou nem ali no aeroporto Eduardo Gomes. Hã? Não chegou nem na bola aqui do Coroado. Aqui vocês falam bola, né? No Brasil a gente fala rotatória. Eu, quando morei aqui em 1981 e 82, o pessoal me explicava: vai reto, faz ali a bola da Suframa. Eu falei: o que é bola? Que bola? Faz a bola da Suframa. Ainda tem a bola da Suframa aí? Você vê que eu conheço, hein? Vamos lá, o que você repetiu não chegou nem na bola da Suframa. Vamos de novo. E Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém? Quem acredita nisso que eu acabei de ler aqui? Quem acredita? Aconteceu isso? Jesus curando doentes e expulsando demônios? Espera aí, Jesus não estava incorporando os espíritos e doutrinando, não? Jesus não estava falando para esses espíritos serem bonzinhos? Que eles estavam prejudicando as pessoas? Jesus não falava isso para os espíritos? Jesus não falou para esses espíritos que eles tinham que ir para a luz? Nada disso. O que Jesus fazia?
expulsava os espíritos imundos, chamados de demônios. É para expulsar, minha gente. Você tem que entender isso. Nunca abra o teu corpo para receber qualquer espírito. Mesmo que digam que é o espírito do teu avô, da tua mãe, mesmo que digam que é o espírito do teu filho, da tua filha que morreu, mesmo que digam que é o espírito de um centurião romano da época de Cristo, mesmo que digam que é o espírito de um sábio. O que eu acho interessante é que Adão não reencarnou até hoje, o Abel não reencarnou até hoje, o Moisés não reencarnou até hoje. Eu acho muito estranho isso. E aí a pessoa fragilizada, porque está com saudades da mãezinha que morreu, a pessoa acaba abrindo o corpo, pensando que está recebendo um espírito que precisa de ajuda, ou um espírito de luz, ou um espírito de pessoas sábias do passado, quando na verdade está abrindo a porta do seu corpo, que é uma casa, está abrindo a porta do seu corpo para um espírito que está nesse planeta somente para matar, roubar e destruir, e que é o pai da mentira. Mas pastor, falou tantos detalhes da vida do meu avô, que viveu muito antes de mim, eu confirmei a história, aconteceu mesmo com meu avô, e qual a novidade? Esses demônios estão na terra desde a época do Adão e Eva. Quem que você acha que incorporou na serpente? Para falar com a mulher, para derrubar a raça humana, para destruir, e conseguiu realmente derrubar? Esses demônios são mais antigos do que a tua descendência. Eles acompanham uma família há gerações, há centenas de anos eles estão acompanhando. E repare um detalhe: tataravô era alcoólatra, bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra e o neto vai ser alcoólatra. São demônios que estão numa família há gerações para destruir. A mesma coisa acontece com suicídio. Um antepassado se matou enforcado, o outro se jogou na linha do trem, o outro pulou de um prédio, o outro pulou de um viaduto. Espíritos de suicídio. A minha esposa é advogada, minha esposa está ali. Os homens não olhem não, só as mulheres. Ou bem, hoje no Instagram, alguém viu a tua fotografia junto comigo e falou: que esposa é essa? Eu quase que fui lá dar um tapa nele. Viu? A minha esposa é advogada na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Uma pessoa lá na rodoviária de Mauá, tem um viaduto, uma passarela alta, estava filmando por curiosidade, filmando aqui a passarela. Filmando a passarela, e sem querer pegou o flagrante de um homem que pulou de cabeça e bateu de cabeça assim na calçada. Não morreu. Ficou dias no hospital. Quando recobrou a consciência, perguntaram: por que você pulou? Por que você fez isso? Que loucura é essa? Ele falou: uma voz ficava falando: pula, pula, pula. Um espírito imundo. Por isso que Jesus não deixava nem esses espíritos falarem, porque eles são mentirosos, são enganadores, se passam por outras pessoas, são atores, atrizes, enganam muito bem, e os incautos caem. Então, Jesus Cristo aqui, ele não doutrinava espíritos, não. Ele expulsava os espíritos. Não fique acreditando, não, que é o espírito da tua avó que morreu, da tua mãe que morreu, que quer falar com você, do teu pai que morreu, que quer falar com você, que precisa de ajuda. A palavra de Deus garante que para onde os mortos vão, eles não podem se comunicar com os vivos aqui na terra. Nunca escutou Jesus falando sobre o rico
que foi para o Hades, ele morreu e foi para o Hades. Lá no Hades ele lembrou que tinha 5 irmãos aqui que iam no mesmo caminho que ele se não mudassem de vida. Ele queria falar com os irmãos dele aqui na terra, para avisar, mudem de vida, senão vocês vão vir para cá que nem eu. Jesus contou que ele quer uma interferência e o pai Abraão responde, você não pode passar para cá, nem eles podem passar para lá. Manda o Lázaro lá, convenceu meus irmãos. Jesus disse, eles não vão acreditar mesmo que vá um dos mortos lá. Então não acredite nessa história, pelo amor de Deus. O Brasil é um país livre, você pode ter a religião que quiser. Você quer acreditar em reencarnação, você é livre para isso. Você quer servir ao diabo, você é livre para isso. Você pode ter a religião que quiser, ninguém vai proibir, não. Mas e a tua alma? E a tua alma é livre? Se você não seguir a palavra de Deus, a tua alma está aprisionada. Você está num cativeiro. E a tua alma irá para aquele lugar de tormento quando você morrer. E eu não estou querendo te botar medo, não. Estou querendo te alertar. Olha o que Jesus fazia. Ele expulsava os espíritos e não deixava eles falarem. E vou dizer mais, viu? O que esses demônios queriam falar aqui, eu vou te mostrar, era a verdade. O pai da mentira estava falando uma verdade aqui, e nem assim Jesus deixava eles falarem. Você acredita realmente que Jesus expulsava os espíritos? Quem crê nessa palavra? Levante a mão. Então vamos dar para essa palavra a melhor salva de palmas. E agora essas palmas não devem chegar nem em São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasil. Elas têm que chegar no trono de Deus. Oh, glória! Tem que chegar lá na glória. Quer ver as palmas subirem mais? Enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Não tenha vergonha não. Deus é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E o Salmo 47 diz, aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai ao Senhor com voz de triunfo. Dá glória com voz de triunfo. Continua, continua. Você que está assistindo pela TV Feliz, ouvindo pela Rádio Feliz, ou por qualquer emissora do Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, pelo youtube.com/joanribe, ou pelo qualquer outro canal de internet, junte-se a nós aqui em Manaus. Dá glória a Deus também. Aplaude também. Olha que povo maravilhoso, meu Deus. Manaus te ama, Amazonas te ama, o Brasil te ama. Em toda parte tem alguém te aplaudindo, te glorificando. Meu Deus, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual vai ser enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Hoje é sexta-feira. Você topa virar a madrugada comigo? Eu sei que você topa. Mas eu vou procurar terminar o mais cedo que o Espírito Santo permitir. Mas eu não vou atropelar o Espírito Santo, não. Porque eu viajei 3.875 quilômetros de avião, porque ele tem uma obra maravilhosa para fazer na tua vida. E eu não vou perder a viagem. Eu vim aqui para Deus te abençoar. Para você conquistar aquela cura que precisa, a libertação que precisa, a prosperidade que precisa, e sair daqui hoje transbordante da presença de Deus. Olha só. Jesus Cristo, como você sabe,
Veio a este mundo, nasceu através da Virgem Maria e viveu até os 30 anos no anonimato. Não fez uma cura, não fez um milagre, não ressuscitou um defunto. E se você ler alguma coisa diferente, é lenda, é invencionice, é misticismo. Ah, mas eu li que Jesus, quando era menino, fazia passarinhos de barro, assoprava e o pardal saía voando, a pomba saía voando. Tudo lenda. Se não estiver na palavra de Deus, não acredite. Amém? Se não estiver neste livro aqui, não acredite. A verdade é que o único fato da infância de Jesus aconteceu quando ele tinha 12 anos de idade, quando a família foi para Jerusalém para participar de uma Páscoa, e quando terminou a festa, José e Maria voltaram com a caravana lá para Galiléia, que eles moravam em Nazaré, e estão pensando que o menino Jesus de 12 anos está com os parentes, amigos, e depois de várias caminhadas é que eles se dão conta que ninguém está com o menino Jesus, e eles voltam para Jerusalém preocupadíssimos e procuram, e vão achar Jesus lá no meio dos doutores, um menino de 12 anos, dando aula de teologia para os mestres. Esse é o único fato da infância de Jesus, o resto é tudo invenção de religião. Jesus ficou morando em Nazaré até os 30 anos de idade, quando saiu e foi se batizar no Rio Jordão, desceu as águas, e logo após ser cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e jejuou 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo diabo, venceu a tentação, e depois disso ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E então Jesus, que morava lá em Nazaré ainda, ele se muda para Galiléia, mas na região do mar, à beira-mar, lá na região de Zebulon e Naftali. Ele se muda para aquela região porque havia uma profecia escrita 700 anos antes de que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o povo que habitava na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Então essa profecia se cumpre quando Jesus se muda para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade marítima, tinha um porto importante, muito comércio, era uma cidade próspera, e é para lá que ele vai. E no sábado, Jesus, um completo desconhecido, atenção, Jesus não é popular ainda, ninguém sabe quem é Jesus, ninguém conhece Jesus, ninguém ouviu falar de Jesus. Ele é um anônimo, mas ele vai na sinagoga de Cafarnaum e começa a pregar a palavra de Deus. E os ouvintes ficam como que hipnotizados pela palavra. As pessoas nem piscam, ficam olhando para Jesus, ouvindo o que ele fala. E Jesus faz uma pregação que infelizmente o evangelista não registrou. E ele apenas anotou a reação do auditório, a reação das pessoas presentes naquela igreja. A igreja dos judeus, a sinagoga. As pessoas ficaram maravilhadas e diziam assim: que palavra é essa que ele está pregando? Como é que ele tem essa sabedoria? E ele prega com autoridade. Ele não prega como os escribas, que são os nossos professores, que se passam por doutores. E ele não prega igual os nossos rabinos, os nossos líderes religiosos. Ele prega de uma maneira que passa autoridade. A gente ouve a palavra e ele tem autoridade. E quando Jesus terminou a pregação, dentro da igreja, não era fora não, dentro da sinagoga, um homem que estava participando da reunião inteira com Jesus, em silêncio. Na verdade não era o homem, era uma legião de demônios, incorporada num homem, e à medida que Jesus pregava, aqueles demônios que estavam no homem
foram ficando apavorados. À medida que Jesus falava e o povo escutava, os demônios foram ficando aflitos, desesperados, a ponto de, num determinado momento, um daqueles demônios que estava incorporado no homem, um daqueles espíritos, talvez o maioral deles, gritar, mas gritar com desespero, gritar com pavor. Todo mundo, quando escutou isso, se arrepiou, empalideceu, ficaram com medo, porque realmente era do mal. E aquele demônio apavorado gritou assim: o que viestes fazer aqui, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos. Falando no plural, eram muitos espíritos num só homem. Nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E Jesus mandou o demônio calar a boca, porque o pai da mentira realmente estava falando a verdade. Não estava mentindo. E mesmo falando a verdade, Jesus não permitiu que aquele demônio continuasse. Jesus disse: cala-te e sai dele. E o homem, que estava com muitos espíritos, teve o seu corpo lançado no chão e começou a rastejar no meio da multidão, que recuou apavorada. E o demônio rastejava e gritou muito, porque a ordem foi dada. E não era só um demônio, eram muitos espíritos naquele homem. Por isso que ele gritava e rastejava, porque um por um foi saindo, um por um foi obedecendo, até que saiu o último demônio daquele homem. E ele se levantou completamente libertado, completamente limpo, completamente purificado, como se ele tivesse chegado no mundo naquele momento sem entender nada. E a multidão ficou mais assombrada ainda com Jesus. E comentavam, era sábado, viu? Era o culto de sábado na igreja, porque eles se reuniam todo sábado na sinagoga. Até hoje é assim, é de sábado o culto deles. As pessoas que assistiram aquilo comentavam: que nova doutrina é essa? O que é isso que nós assistimos? Quem é este que manda com autoridade e poder e os demônios lhe obedecem? Todo mundo ali naquele sábado foi cada um para sua casa, mas comentando com a vizinhança, e era sábado. E no sábado o judeu tem um limite para fazer caminhada, ele não pode trabalhar e fazer várias outras coisas. Mas as pessoas ficaram comentando com os vizinhos, com as pessoas da vila, da rua, cada um na sua região de Cafarnaum, comentou com a parentela o que tinha acontecido na igreja de Cafarnaum, o demônio que se manifestou e como Jesus o expulsou. E por que Jesus também mandou o demônio se calar, apesar que falava a verdade? Porque Jesus estava começando o ministério. Se os demônios ficassem espalhando quem Jesus é, isso chamaria a atenção do Império Romano, e com certeza eles iriam perseguir Jesus e acompanhar de perto, e Jesus precisava de liberdade para pregar. Ele poderia até ser preso antes da hora, e até poderiam tentar matá-lo antes da hora, e Jesus sabia que tinha dia e hora marcada para morrer, e maneira de morrer. Então Jesus não permitia que os demônios falassem essa verdade, quem ele era: o Cristo, o ungido, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os demônios, olha só, sabiam mais do que as pessoas. Ali ninguém conhecia Jesus em Cafarnaum. Ele é um visitante, ele é um estranho. Ninguém sabe quem é Jesus. O demônio até falou: Jesus de Nazaré. Sabem que ele veio de Nazaré. Essa é a única informação que o povo tem. O povo não sabe nada de Jesus,
mas os demônios o conheciam e sabem quem Jesus é. E se você não conhece Jesus, eu vou te dizer quem Ele é. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, aquele que tem toda a autoridade no universo, o Criador de todas as coisas. O povo não conhecia Jesus, mas os demônios conheciam. Conheciam muito bem. Jesus saiu da sinagoga, tem 4 novos amigos ao seu lado. Simão Pedro, o André, irmão de Pedro, o Tiago e o seu irmão João. E a reunião da manhã acabou, eles estão indo almoçar. Acredito que convidaram Jesus. Devem ter falado para Jesus, vamos lá em casa. Aí Jesus foi. A casa não era de Pedro, era da sogra de Pedro. E ali a mulher está acamada, jazendo, com febre. Está quase à morte. E eles pedem para Jesus, só consegue fazer alguma coisa por ela? Jesus se inclina para a mulher, estende a mão, toca nela, e quando ele a toca, a febre desaparece na mesma hora, e ele levanta a mulher, e a mulher não tem mais nada, instantaneamente curada. E ela fica tão feliz que ela diz, eu vou preparar comida. A palavra diz que ela os servia. Imediatamente ela já foi para a cozinha, já foi preparar alguma coisa para comer, já foi preparar a mesa, arrumar a mesa. E Jesus ficou ali. Só que aquelas pessoas que estavam na sinagoga queriam levar para Jesus seus parentes doentes, seus familiares endemoniados, lunáticos, doidos, viciados. Mas não podiam, sabe por que não podiam? Por causa da limitação da caminhada no sábado. O sábado vai passar inteiro. E o sábado para o judeu acaba quando o sol está se pondo. Não é que nem para nós que o sábado acaba meia-noite. Para o judeu o sábado acaba na hora que o sol está se pondo. Depois que dá esse horário que o sol está se pondo, é o primeiro dia da semana, é o domingo. Eles não chamam de domingo, mas é um dia que eles já podem voltar às atividades normais. Já podem andar à vontade, podem ir para qualquer lugar, podem ir para o mercado, podem ir para a feira, podem visitar uma pessoa, podem cuidar do rebanho. Ou seja, com o pôr do sol, acaba o sábado. Aí o povo esperou até esse horário e foi o que eu li para você aqui, ó. Vamos voltar lá? Estou no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol. Está acabando a proibição. Está acabando a proibição. Está acabando o Shabá. Trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. A casa da sogra de Pedro ficou cercada, lotada. Todo mundo foi para lá, cada um com seu doente, com seu sofredor. Tinha gente endemoniada manifestando ali. Tinha paralítico, tinha cego, tinha coxo, doentes com várias enfermidades, todo tipo de doença. E diz aqui a palavra: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Gente, não era só aquele demônio da sinagoga, não. Não foi só aquele demônio que estava em Cafarnaum. Tinha muitos demônios lá. Porque até a chegada de Jesus,
Os demônios pintavam e bordavam e faziam o que queriam. Mas a profecia que eu li para você, ou que eu mencionei para você em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, disse que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E para os que habitavam na região da sombra da morte, uma região dominada por demônios, a luz da vida brotou. E quando a luz está presente, as trevas se dissipam. As trevas têm que sair. Quando você acende a luz, acaba a escuridão. Quando Jesus está presente, as trevas desaparecem. Aqueles demônios que até então pensavam que Cafarnaum e a Galileia era deles, agora sabem que ali, na casa da sogra de Pedro, é o quartel da luz do mundo. É o quartel-general do Senhor Jesus. E os demônios estão com muito medo de serem destruídos. Então, quando Mateus conta esse caso aqui, o Mateus, ele mencionava muitas profecias do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque Mateus escreveu para os judeus, numa época diferente de Marcos. O Marcos que eu li para você, ele escreveu para os romanos. Mas Mateus, quando conta essa passagem, e por ser mais culto, porque ele era um publicano, ele tinha estudos, ele sabia escrever bem, ele era culto, ele tinha leitura, e além disso ele conhecia a palavra. O Mateus, ele vai mencionar várias profecias do Antigo Testamento, para convencer os judeus de que Jesus é aquele que estava profetizado na Escritura. Então vamos lá em Mateus capítulo 8, no versículo 17, que conta esta mesma passagem. Mas olha o detalhe que ele dá aqui, que Jesus curou aqueles doentes e expulsou os demônios. No versículo 17, explica: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Minha gente, a palavra de Isaías, escrita 700 anos antes de Cristo, a profecia de que ele iria levar os nossos sofrimentos e doenças, começou a se cumprir aqui. E vai ser completada essa profecia na cruz do Calvário. Quando você tiver um tempo, leia o capítulo 53 inteiro de Isaías, e você vai ver ali, se Deus te abrir o entendimento, que está falando só de Jesus. E a menção de Mateus aqui, o que ele menciona aqui de maneira resumida, na verdade é o capítulo 53 de Isaías, versículo 4, que diz: verdadeiramente. Olha só, a palavra que não mente, a palavra verdadeira, está enfatizando: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras todos nós aqui já fomos sarados. Eu vou te ungir com azeite, eu vou orar pela tua saúde, mas eu quero que você tome posse do cumprimento dessa profecia, que não pode ser revogada. A palavra está declarando que você já está sarado, você já está sarada. Se você quiser continuar carregando essa dor no teu corpo, você é livre para fazer o que quiser.
Nós somos livres para fazermos o que quisermos nessa vida. Se você quiser continuar carregando essa enfermidade e essa doença no teu corpo, carregue até a morte. Ou, como se diz na medicina, carregue até a alça do caixão. Você vai ser enterrado com essa doença e com essa dor, se você quiser continuar carregando ela com você. Mas se você crer em Jesus, como diz a Escritura, então, olha para mim, você que pode estar até desenganado com câncer, olha para mim. Esse sacrifício de Jesus nunca será substituído e jamais será revogado. E a palavra está dizendo que você já está sarado. Você já está sarada. Dá um glória a Deus bem alto, dá um pulo e diga: eu tenho saúde, eu tenho cura, Jesus me dá saúde. Deixa eu dizer outra coisa para você, só um minutinho. Eu já vi esses olhos aqui, eu já vi muitas coisas, só na Paz e Vida já tem 40 anos, que eu vejo coisas que poucas pessoas veem. E esses ouvidos aqui também já ouviram coisas que você nem imagina que alguém possa dizer. Eu já vi de tudo, garanto para você, e já vivi de tudo também, 7 vezes no vale da sombra da morte. Eu garanto para você que eu já vi de tudo. Vi coisas que poucos viram. E entre tantas coisas que eu vi, uma delas eu me lembro, porque são várias, eu vou contar só uma. Eu me lembro especialmente de uma mulher que começou a sentir dores. Pensou que era de dor de barriga apenas. Quando ela foi fazer o exame, ela estava com câncer no útero e teve que operar no Hospital do Câncer, no INCA, no Rio de Janeiro, e foi tirado o útero e o ovário dela. Depois da cirurgia, ela teve uma melhora, ficou alguns meses até achando que estava livre do câncer, mas 6 meses depois da cirurgia, as dores voltaram. E ela voltou lá no Instituto Nacional do Câncer, perto da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, com o médico que tinha operado ela, e uma nova bateria de exames foi feita, e o diagnóstico foi aterrador. O que ela tinha medo, ela acabou ouvindo, o médico falou para ela que o câncer tinha voltado e que agora era no intestino e no reto. E o que era muito pior, não poderia operar. E ela começou a chorar, mas não é possível um tratamento. O médico falou, nós podemos até fazer quimioterapia, radioterapia, mas não tem como. E ela perguntou para o médico, quanto tempo o senhor acha que eu tenho de vida? O médico não queria fazer nenhuma previsão, mas foi franco com ela. Posso ser franco com a senhora? No máximo 6 meses. Com quimioterapia, com radioterapia, a senhora poderá talvez esticar um pouquinho, mas não tem como. O câncer já se espalhou para o intestino e para o reto. E essa mulher até começou a fazer um tratamento, foi uma junta médica de São Paulo para o Rio de Janeiro, para ver se não tinha chance de operar mesmo. Não tinha, era impossível operar. Por humanidade, ficaram lá fazendo quimioterapia nela, o que fez cair todo o cabelo, a sobrancelha também caiu, e até os cílios caíram. E ela foi emagrecendo, e o intestino dela sendo devorado pelo câncer, e o reto, e ela foi emagrecendo, até pesar 40 quilos. Não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, não tinha cílios, magra,
pesando 40 quilos, fraca e caminhando para a morte. Não tinha nem forças mais para ir para o hospital. Ela começou a se conformar com a morte. Ela começou a se conformar, a aceitar a ideia de que ela ia morrer. Uma noite essa mulher liga o rádio. E ela escuta a nossa pregação, o que para ela dá um pouco de ânimo. Aí ela começa a ouvir, porque aquilo fazia bem para ela, ela começa a ouvir a pregação toda noite. Ela está se tornando mais espiritual. Ela não é evangélica, não é nada. Nunca foi muito religiosa. Acreditava em tudo e ao mesmo tempo não servia a nada. Ela foi ouvindo toda a noite aquela pregação. Aí Deus preparou, eu não sei o que deu na minha telha. Eu lá em São Paulo entro no estúdio e falo assim: olha, sexta-feira, dia tal, eu vou estar na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, eu vou pregar. Na Paz e Vida de Queimados. Me deu na telha de eu ir para Queimados. É uma cidade da Baixada Fluminense. E no dia marcado eu fui. Muita gente, parecia aqui a casa da sogra de Pedro, cercada, a igreja ficou cercada. Tem a gente do outro lado da rua e estava garoando, inclusive. A hora que ela chegou, ela não conseguiu nem entrar, porque ela estava magra, fraca. E ela, do outro lado da rua, encostou num poste. Ela não aguentava nem ficar de pé, coitada. Encostou num poste. Ficou tomando aquela garoa fina. 40 quilos, pele e osso apenas. Mas ela preste atenção no que o pregador está falando. E entre outras coisas, eu mencionei Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, para a pessoa tomar posse da cura. E disse mais uma coisa. Eu disse assim: se você vier aqui 7 sextas-feiras, você pode estar com a tua vida destruída, ou doente, mas Jesus vai te curar. Você pode estar com um grande problema, mas Jesus Cristo vai resolver o seu problema se você vier 7 sextas-feiras sem faltar nenhuma vez. E ela do lado de lá escutou isso e pensou assim: será que esse Jesus cura mesmo? Eu não tenho nada a perder? Quero ver se esse Jesus cura mesmo. E ela fez o propósito de vir 7 sextas-feiras. Aquela era a primeira. E na outra sexta-feira eu não estava presente, porque eu voltei para São Paulo. Mas ela fez um propósito com Deus. Eu vou nessa igreja 7 sextas-feiras. E ela vinha se arrastando pelo caminho. Veio pela segunda vez, participou da reunião que o pastor lá fez. Nada aconteceu. Veio na 3ª sexta-feira, participou da reunião. Nada aconteceu. Veio na 4ª sexta-feira, participou da reunião com o nosso pastor em Queimados. Tudo igual. Ela pensou assim: bom, se Jesus não me curar, pelo menos eu quero ir para o céu quando morrer. Que é o que interessa, né? Não é isso que interessa? Um homem pode viver 120 anos, mas um dia acaba. Uma mulher pode viver 200 anos, mas um dia acaba. E quando acabar, quem quer ir para o céu? Levante a mão. Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas para ir para o céu, além do arrependimento, você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Teu nome tem que ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque eu posso perguntar até para os presidiários, assassinos, homicidas e grandes bandidos na penitenciária de segurança máxima, e eu garanto que ele quer ir para o céu quando morrer. Mas o que tem que ter para alguém ir para o céu? Se arrepender, receber Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, se batizar nas águas, tomar Santa Ceia enquanto estiver aqui na terra e perseverar até o fim, porque Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo.
Você não pode servir Jesus só 7 semanas, só 7 sextas-feiras, andar direitinho só na campanha. Ela pensou, então eu vou entregar a vida para Jesus. Vou entregar a vida para Jesus, vou me batizar e vou servir Jesus porque eu quero ir para o céu. Mas ainda faltam 3 vezes. E ela veio. E sem que ela percebesse ou notasse, eu não contei para você. As mulheres e moças que não quiserem ouvir isso, tapem bem os ouvidos. E quem se impressiona muito também tape os ouvidos para não escutar. Mas eu vou te contar o caso dela. Quando ela foi na Paz e Vida pela primeira vez, ela já não conseguia se alimentar, e o pouco que ela comia, o intestino estava destruído, e o reto também, comido pelo câncer, ela defecava pela boca. O mau cheiro era insuportável, o gosto horrível. Mas sem que ela percebesse, vindo com sacrifício, Jesus Cristo, o autor da vida, o mesmo que ressuscitou o Lázaro que estava apodrecido há 4 dias, o mesmo Jesus, o mesmo, foi reconstruindo o intestino dela, célula por célula, foi multiplicando as células saudáveis e eliminando as células doentes, arrancando o câncer, foi reconstruindo o intestino dela, e o canal reto que estava devorado pelo câncer, Jesus foi construindo. Olha que trabalho que Jesus faz. Se você analisar, ele não tem nojo de nada, né? Ele foi lá reconstruir o reto da mulher, foi reconstruindo o reto da mulher, célula por célula. Quando ela viu, ela estava com fome. Na 6ª semana já estava se alimentando. Na 7ª semana já estava fazendo as necessidades pelas vias normais. 8 semanas já estava curada para a honra e glória do nome de Jesus. Aí, ela que pesava 40 quilos foi para 74. Cabelo cresceu, ela tinha um cabelo preto bonito. Ela não era tão velha, não. Ela tinha um cabelo preto bonito, sobrancelha voltou, os cílios voltaram. Ela podia agora até fazer uma maquiagenzinha, podia até passar um batonzinho. Aí ela pega a bolsa e vai lá para o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Ela vai para ser atendida pelo mesmo médico que a desenganou. Ela entra, o médico manda ela sentar e diz: pois não, o que a senhora deseja? Ô doutor, o senhor não está me reconhecendo, não? Não. Você é minha paciente? Sim, sou eu, a Maria da Conceição. Que Maria da Conceição? A Maria da Conceição, que o senhor tirou o útero, tirou o ovário, que fez uma quimioterapia, que me tratou e me deu 6 meses de vida. Não, não é possível. Não é possível. Sou eu sim, doutor. Não, não acredito. Me mostra seu documento. Ela pegou a carteira de identidade e mostrou. Maria da Conceição Nunes, eu não lembro o último nome dela. O médico leu. Mas como? Como é que pode? E aí lá. Porque a mulher que estava na frente dele pesava mais de 70 quilos. Estava bonita, viçosa, cheia de saúde, cheia de energia. E a última lembrança que ele tinha dela era de um esqueleto ambulante, de um cadáver que andava. E pelas contas do médico já era para estar sepultada. O médico ficou confuso, levantou, foi lá no arquivo com o documento dela, procurou a ficha, pegou a ficha, conferiu. Estou vendo aqui o seu prontuário. Nós vamos fazer agora uma série de novos exames, tá bom? Tá bom, doutor, tá bom. Uma nova bateria de exames, tá bom? Tá bom.
Aí fizeram uma bateria completa de exames na mulher, ultrassom, raio-x, enfim, tudo que eles podiam investigar. E quando o médico viu o resultado e viu que o intestino foi reconstruído, que o canal reto foi reconstruído, que era a mesma Maria da Conceição, esse médico voltou para ela e falou assim: o que foi que aconteceu? Como é que a senhora conseguiu isso? Aí ela contou. Ela contou o que interessa. Ela contou o mais importante. Ela entregou a vida para o médico dos médicos, aquele que diz: o meu nome é Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que te sara. O médico olhou para ela e falou assim: então, olha, você segura na mão desse teu Jesus, porque esse teu Jesus é poderoso mesmo. Eu estou contando isso entre tantas coisas que eu vivi e sei, mas esse testemunho é muito forte, porque às vezes a pessoa está com uma doença e já assumiu que vai morrer, porque é uma doença fatal, e ela acha que não tem jeito, ou está com a vida destruída, ela acha que não tem jeito. Eu estou te contando isso e te mostrando aqui na palavra como é que Jesus fazia. E o que é interessante é que depois que Jesus curou aquele monte de doentes lá em volta da casa da sogra de Pedro e expulsou muitos espíritos imundos, está escrito que no dia seguinte, bem de madrugada, Jesus foi orar num lugar deserto e acharam Jesus, e os discípulos falaram: estão te procurando, o povo quer o Senhor. Ele falou: mas eu preciso ir para as cidades vizinhas, para que eu ali também pregue. Olha o que ele diz aqui no versículo 38. Para que eu ali também pregue, porque para isso vim. A pregação, amados, não é só cura não, é a pregação, o que você está ouvindo agora. E o versículo 39 diz assim, preste atenção: e pregava nas sinagogas deles, quer dizer, na igreja dos judeus, e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava o quê? Expulsava os demônios. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele ficou na terra pelo prazo de 40 dias para mostrar e provar para as testemunhas que ele não era um espírito, não era uma teofania, não era uma simulação, como ensinam as testemunhas de Jeová, que era ele mesmo de carne e ossos. Porque acreditar no que algumas religiões pregam é pura heresia. É chamar Jesus de mentiroso, é chamar Deus de mentiroso. Porque eles dizem que foi Jeová que roubou o corpo de Jesus e o cadáver de Jesus está guardado para o juízo final, quando Deus daria uma nova chance para a humanidade. Heresia pura. Que a aparição de Jesus ressuscitado para os discípulos foi uma simulação, uma teofania. Então Jesus seria um mentiroso, porque ele fala para os discípulos: sou eu mesmo, tocai e me vede. Eu não sou um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Tem alguma coisa aí para comer? Deram peixe e mel para ele comer, e ele comeu diante deles. Ficou na terra por 40 dias, convivendo ali com mais de 500 pessoas, para que elas pudessem tocar nele e ver que não era um espírito, não era um fantasma, que era ele mesmo, que não era uma simulação, não era outra pessoa. E quando terminou aqueles 40 dias, Jesus fez mais uma campanha de oração, né? De 7 semanas, depois que ele ressuscitou. Ele levou as pessoas até o Monte das Oliveiras e deu as últimas instruções: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro crê, depois batiza. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, ele fala, seguirão os que crerem. No versículo 17 ele diz: o primeiro sinal: em meu nome expulsarão os demônios.
Ele não mandou doutrinar espíritos, entidades, nem abrir o corpo para receber espíritos. E a ordem continua sendo essa: expulsar os demônios. Em nome de Jesus, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus. É por isso que eu quero que você tome posse dessa palavra, porque nós vamos ungir você com óleo, e na hora de ungir você com óleo, nós vamos tocar em você, e toda doença vai desaparecer, para a honra e glória do nome de Jesus. Não vai ficar nem gripe, não vai ficar nem resfriado, não vai ficar dengue, não vai ficar covid, não vai ficar AIDS, não vai ficar tumor, não vai ficar caroço, não vai ficar câncer. Toda doença vai desaparecer com o toque da mão e o benefício da unção. Então Jesus Cristo nos mandou fazer isso. E note, poder de expulsar demônios não é só para o pastor, não é só para o obreiro, para a obreira. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. É para quem crê. Se você for de Jesus e crer, o diabo vai tremer. Tem gente que vê uma macumba e fala: ai, sangue de Jesus tem poder. Foge de medo, dá a volta. Quem tem que dar a volta é o diabo, meu amigo. Quem tem que se esconder é Satanás, não é você não. Quem tem que tremer é o diabo e não você. Você fica com medo porque você ainda não crê em Jesus. Porque estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Não vai sobrar um demônio na tua frente. Quando eu não sabia dessas coisas, eu tinha medo do diabo. Sabia? Sabia? Quando eu era um ignorante na fé, quando eu era do mundo, quando eu não era de Jesus ainda, eu escutava vozes e ficava com o cabelo em pé. Vozes do nada, vozes do além mesmo. Eu enxergava vultos andando na escuridão e eu cobria a cabeça, de medo. Eu escutava passos no quarto e ficava apavorado. Eu olhava, não tinha ninguém e os passos estavam lá. Eu morria de medo. Muito medo. A noite se arrastava e eu demorava para pegar no sono, porque tinha medo. Até o dia que Jesus me encontrou. Não fui eu que encontrei ele, não. Foi ele que me encontrou. E hoje eu sei. Hoje eu sei dos meus direitos. Os meus direitos estão aqui, ó. Uma só pessoa que crê em Jesus coloca o inferno inteiro por terra. Se você crer em Jesus, você vai derrubar o inferno. Se você crer em Jesus, toda doença desaparecerá. Então nós vamos ficar todos de pé agora. Perguntei quem quer ir para o céu, todo mundo ergueu a mão, mas agora eu acho que tem gente que não quer ir não. Porque tem gente que não vai levantar a mão. Quando eu perguntei quem quer ir para o céu, todo mundo levantou a mão. Mas agora tem gente que não vai querer ir para o céu porque não vai levantar a mão. O pessoal não vai querer levantar a mão. Triste, né? Ou por vergonha, ou porque vai dizer eu já tenho religião. A pessoa não vai querer ir para o céu, porque vai dizer eu já tenho a minha religião. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Deus. Tem gente que não vai querer ir para o céu porque fica nessa triste convicção. E a pessoa não entrega a vida para Jesus para valer. A pessoa não entrega a vida para Jesus de verdade. Eu visitava o presídio do Carandiru para ir pregar para os presos mais perigosos.
Eu via muitos deles com crucifixo pendurado no pescoço, com tatuagem de Jesus no ombro, mas estavam lá fumando maconha, usando drogas, bebendo, planejando crimes. A pessoa fala, eu tenho religião, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. E ela não vai ser salva, não vai para o céu. Porque ela não entregou a vida para Jesus de verdade. Entregar a vida para Jesus de verdade requer primeiro arrependimento. Por que Jesus veio a este mundo e a primeira pregação dele era arrependei-vos? Porque Deus exige arrependimento. Você não vai para o céu porque está com vontade de ir para o céu, não. Você vai para o céu se você se arrepender dos seus pecados. E se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e se servir o Senhor e perseverar até o fim. Tem tanta gente desviada aqui em Manaus, hein? E no Brasil, e no mundo. Tem muita gente que é religiosa e não vai para o céu, não. Eu já contei para você, né? Que um homem sonhou que foi até o inferno. Foi levado para o inferno e lá ele perguntou para o diabo, que o recebeu muito bem. Ele perguntou, me diga, diabo, que tipo de gente que tem aqui no inferno? O diabo falou, como assim? Aí o homem perguntou, aqui dentro do inferno tem católicos? O diabo falou, muitos. Aí ele comemorou, eu sabia que os católicos iam para o inferno. E aqui no inferno, tem budistas? Ih, está lotado. Eu sabia, o Japão e a China estão enchendo o inferno. Aqui no inferno tem hinduístas, aqueles adoradores de elefante, de vaca. O diabo falou, está cheio. A Índia tem muita gente e a Índia fornece muita gente para cá. Agora me diga, diabo, aqui dentro tem presbiterianos? O diabo falou, muitos. É mesmo? Tem presbiterianos aqui? E batistas? E muitos. E assembleianos? Está lotado. É mesmo? E ele foi citando todas as igrejas, até a Paz e Vida entrou. E membros da Paz e Vida, tem aí no inferno? O diabo falou, tem sim. Ele ficou arrasado. Nisso veio um turbilhão e foi levado até a porta do céu. Lá estava um anjo diante da pérola, o portal de pérola. Seu anjo, me responda por favor. Que tipo de gente tem aí no céu? E o guardião do portal falou, não entendi, como assim? Não, eu quero saber. Aí no céu tem católicos? O diabo falou, não tem não. E aí no céu tem presbiterianos? Também não. Não tem batistas? Também não. Não tem assembleianos aí no céu? E ele foi falando todas as igrejas. E aí da Paz e Vida, hein? Paz e Vida lá do pastor João Ribe. O homem que prega tanto o evangelho lá na terra. Tem gente da Paz e Vida aí no céu? Ele falou, não entrou uma até hoje. Ele estava desanimado. Mas seu anjo, por favor, me fala. Eu estou desesperado. Que tipo de gente tem aí no céu? O céu não está vazio, né? Não, o céu tem muita gente. Mas que tipo de gente que está aí no céu? E o anjo respondeu, só pecadores. Como é que é? Pecadores? Eu achei que os pecadores tinham que ir para o inferno. O anjo falou, sim, pecadores. Pecadores arrependidos. Lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Você está entendendo porque você não deve defender religião nem placa de igreja? Se você receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a palavra garante que Deus vai apagar os teus pecados. E dos teus pecados, ainda que o inferno se lembre, ainda que a humanidade se lembre dos teus pecados, ainda que a tua parentela se lembre dos seus pecados, Deus não se lembrará mais.
Seu passado será apagado. Todos os seus pecados serão apagados. Todos. Maravilha, hein? Se você entregar a vida para Jesus agora, todos os seus pecados, até os mais antigos, todos serão apagados, lavados pelo sangue de Jesus. E se você entregar a vida para Jesus agora, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, pela caligrafia mais linda do universo, a letra mais bonita que alguém poderia contemplar, a letra de Jesus Cristo, porque só Ele escreve no livro da vida, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Então a pergunta agora é se você vai querer ir para o céu ou não. Para ir para o céu tem que receber Jesus com arrependimento, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E quem quer, ergue a mão assim o mais alto que puder. Olha quanta mão erguida. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Vem aqui para frente. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Quem ergueu a mão não tenha vergonha, vem aqui para frente. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Tem mais? Pede licença e vem. Pede licença e vem. Pede licença e vem. E vamos aplaudir mais. Pede licença e vem. Fala, eu tenho que ir lá na frente. Eu tenho que ir lá na frente. Me abre caminho aí. Me dá licença, por favor. Eu tenho que ir lá para frente, por favor. E vamos aplaudir ao Senhor por cada vida que está chegando. Quem perseverar até o fim será salvo. Tem gente que diz assim: eu não preciso de igreja para ser salvo. De fato, de igreja não. Você precisa estar no corpo de Cristo. Você não precisa de placa de igreja para ir para o céu, não precisa. Mas você tem que ser membro do corpo de Cristo, para ser alimentado pelo corpo de Cristo. Porque é o corpo de Cristo que participa da Santa Ceia, que bebe o cálice, que come o pão. É o corpo de Cristo que recebe o pão da vida, o alimento da palavra. Se um dedo estiver fora do corpo, ele sobrevive? Vem cá. O presidente do Brasil, mais uma vez ele. Falta um dedo na mão, não falta? Hã? O presidente do Brasil não falta um dedo na mão? Pois é. O Lula, você sabe onde ele está. Mas e o dedo do Lula, onde está? O dedo que foi cortado da mão, onde está? Você acha que o dedo dele está por aí coçando o ouvido, cutucando o nariz? Hã? O que aconteceu com o dedo dele fora do corpo? O dedo fora do corpo morreu, mas o corpo continua vivo. Quem está entendendo isso? Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando você diz, eu não preciso ir na igreja para ser salvo, você é um membro fora do corpo, você está apodrecendo a céu aberto. Ou você acha que o dedo do Lula está por aí, tomando umas pingas? Sem ofensa, tá, Lula? Não é? O corpo dele está vivo, mas o dedo já apodreceu, já desapareceu. O membro fora do corpo de Cristo, que é a igreja, ele está podre, cheira mal. Cheira mal, está morto. Por isso que você não pode desviar. Olha, eu respondo pela Paz e Vida. Eu respondo por esse ministério. Mas se você não quiser congregar na Paz e Vida, tudo bem. Procura uma igreja que prega a palavra pura, que não tenha comércio nem exploração da fé, que não tenha misticismo, que não tenha lendas, que não pratique heresias, que não distorça a palavra de Deus. Se você não quiser congregar na Paz e Vida, tudo bem, procura uma igreja que não explore a fé de ninguém.
Vai lá, fala, eu quero ser membro aqui. Se não é batizado, se batize lá. Eu respondo pela Paz e Vida. Eu garanto que você pode se congregar aqui e fazer parte do corpo de Cristo aqui. Essa igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja aqui é o corpo de Cristo. Todo membro aqui desta igreja tem vida e vida de verdade. E mais, viu? Além do membro aqui não apodrecer, ele não cheira mal e ainda tem o perfume de Jesus Cristo. Todo o nosso membro tem esse perfume, essa vida de Jesus Cristo. Então é com você que eu estou falando, com você que está sem igreja. É com você que não está congregando em igreja nenhuma. De vez em quando você vai em uma, de vez em quando você vai em outra, mas sem compromisso, né? E você acha que você é salvo. Não é não. Há quanto tempo você não toma Santa Ceia se você já é batizado nas águas? Há quanto tempo você não toma ceia? Então, não adianta. Você tem que estar membrado na igreja. Se você está sem igreja, eu vou te ligar aqui. Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Se eu fizer uma oração agora, eu te ligo aqui no corpo de Cristo. E você vai estar ligado no corpo de Cristo, com todos os benefícios de fazer parte do corpo de Cristo. E agora nessa chamada, eu quero chamar não apenas o filho pródigo, a filha pródiga e o que está desviado, e o que está sem igreja. Eu quero chamar também quem está fraco. Pastor João Ribeiro, eu estou fraco na fé. Eu preciso de alimento, eu quero sentir novamente a alegria do primeiro amor. Então aproveita e vem aqui para frente agora, que nós vamos orar. Vem para cá. Todos que querem mais comunhão com o Senhor Jesus, todos que querem fortalecimento da fé, todos que querem ser ligados no corpo de Cristo, todos que querem voltar para Jesus, aproveita agora e vem. Nós não vamos fazer pergunta nenhuma da tua vida. E Deus sabe quem você é, o que você fez. E Ele diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vamos aplaudir alto o nome de Jesus. Vamos aplaudir muito o nome do Senhor. Eu quero falar com você que está assistindo pela TV Feliz ou por outra emissora de televisão, ou pelo youtube.com/joanribe. Quero falar com você que está ouvindo pela Rádio Feliz ou por outra emissora, em qualquer lugar do Brasil, do exterior, ou pelo nosso podcast João Ribe. Esse negócio de podcast é muito legal. Você pega o teu celular, lá tem um íconezinho podcast, e você clica nele, e aí vai abrir o podcast. Você digita lá João Ribe, aí vai aparecer todas as pregações que você pode. Olha só. Vamos supor, você não tem internet em casa, mas lá na lanchonete ou no trabalho, né, você tem internet. Ou em algum lugar você tem internet. Aí você abre o podcast, você baixa a mensagem, salva no celular e depois pode ouvir em qualquer lugar, porque foi salva. Mesmo sem internet em casa, a mensagem fica salva no teu celular. E você pode inclusive mandar para as pessoas: opa, essa daqui eu vou mandar para o meu cunhado. Essa mensagem aqui eu vou mandar para minha tia. Você pode compartilhar as mensagens à vontade. Então você que está também ouvindo pelo podcast, o convite é para você também. Primeiro, se arrepender de verdade, receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se ainda não é batizado nas águas, se batizar, participar da Santa Ceia e perseverar até o fim, tá? Essas 5 coisas. Então quem está ouvindo à distância e quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus, ou se tornar membro do corpo de Cristo e procurar uma igreja séria, então se você puder se ajoelhar ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, e se não puder se ajoelhar: pastor, eu estou dirigindo, eu estou em trânsito, estou numa condução, estou num trem, não dá agora para ajoelhar. Tudo bem, põe a mão sobre o peito, na altura do coração. E aí eu peço que a igreja continue de pé, por favor. Vocês vão me ajudar na oração por eles. E eu peço que quem veio para frente se ajoelhe comigo diante do altar. Ó, eu também estou me ajoelhando. Viu? Eu não estou de pé não, para que não digam que você se ajoelhou diante de homem. Porque tem uns endemoniados aí que eu vou te falar, né?
Gostam de falar mal? Aqui eu sou servo de Deus, amados. Eu sei bem o meu lugar. Quem me conhece sabe que eu não sou prepotente, nem orgulhoso, nem metido. Quem convive comigo sabe que eu sou um cara verdadeiro, que eu não minto. Eu não tenho vida dupla, não. O que eu sou aqui, você vai me ver assim em qualquer lugar. Eu quero dizer isso para você, que você tem que perseverar até o fim. Eu prego o evangelho, mas não descuido da minha própria salvação. Porque eu não posso pregar para os outros e eu no final ser condenado. Eu cuido da minha própria salvação, eu tenho temor de Deus. Eu estou pronto em qualquer momento para a hora que a minha carruagem chegar. Jesus já cancelou minha carruagem 7 vezes, mas se ela chegar agora eu vou ficar mais feliz ainda. Não que não esteja bom aqui, mas com Ele é muito melhor. Eu cuido da minha salvação. A salvação é pessoal. Cuide da tua salvação. Cuide da tua alma. Cuide de você. E procure tirar familiares, parentes e pessoas que você ama. Procure pregar para elas e tirá-las das mãos sujas do diabo. Ore assim comigo. Coloque a mão sobre o peito, na altura do coração. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Coisa linda, né? Você poder chamar Deus de Pai, hein? Não é simplesmente a oração do Pai Nosso. É você falar, meu Pai. Sentir que Ele é teu Pai. Que você tem esse direito. Porque você está recebendo Jesus. E a palavra diz assim, mas a todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem esse direito agora, você tem esse poder. Então diga, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por ter me enviado a tua santa palavra. O Senhor falou comigo, e de joelhos agora, com arrependimento, eu te peço o perdão sincero dos meus pecados. Apaga, Senhor, o meu passado, as minhas iniquidades, e me purifica com o sangue de Jesus. Meu Pai, escreve também o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dá, Senhor, o teu Espírito Santo para me ajudar a prosseguir nessa caminhada e perseverar até o fim, que tanto pode ser a minha alma ser pedida ou arrebatamento. Eu quero, meu Deus, perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio, quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim, tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 93384 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 93384 3737 e preencha
Preencha o cadastro Resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora O que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.